Olá, crianças! Estamos aqui para retornarmos às nossas aulas, né? Na plataforma Que Mágico e na didática EAD, a Educação à Distância. Mas, rogando a Deus, né, para que tudo retorne o mais rápido possível nas nossas aulas de forma presencial, que é muito mais produtivo para mim e para vocês, certo? Essa semana nós vamos fazer uma semana de revisão de todas as disciplinas, pois vocês receberão as provas impressas em casa para estarem realizando essa prova. Então hoje a revisão é de português e nós vamos iniciar falando sobre os textos, os estilos de texto que a apostila nos traz na unidade 1. Nós vimos lá várias histórias de aventura. O que nós precisamos estar atentos na hora de realizar a interpretação desses textos, nas questões, para responder as questões? Primeiro, nós devemos ler os textos quantas vezes forem necessárias, tá? Se o texto for longo, leia com mais calma, escolha um momento em casa para vocês lerem, um momento tranquilo, com silêncio, como se fosse em sala de aula, vocês estarão fazendo uma prova. Então, leia o texto, se precisar, volta no início, tá? E aí, com calma, tudo com calma. Depois, você lê a primeira questão. Procura analisar o que a questão está pedindo, tá? De repente, a questão está pedindo A, você responde B. Porque o texto, ele, no geral, fala sobre um assunto só. Mas eu preciso focar naquela pergunta, naquela questão. E, por último, depois, aí você já respondeu lá. Aí você vai confrontar pergunta e resposta, tá? Leia a sua resposta e veja se ela realmente está respondendo aquela questão. Aquela questão tá validando aquilo, está fazendo um geral naquilo. Está tudo bem. Fiquem atentos nas questões de verdadeiro ou falso, tá? Analise cada uma das questões, vai por eliminatória, como a gente costuma fazer em sala de aula, certo? Então, isso, texto e interpretação, vocês já estão acostumados a fazer em sala, é tudo tranquilo, tá? E não vai ser difícil aí em casa. Agora, nós vamos para a parte da gramática, ortografia e gramática, que traz essa unidade 1, tá? Primeiro são os encontros vocálicos. Na verdade, o que é encontro vocálico? O próprio nome diz, encontro de vogais. Porém, esses encontros, eles podem ser classificados de acordo em que sílaba fica uma vogal e a outra. Então, nós temos 3 classificações, hiato, ditongo e tritongo. O hiato é quando as vogais ficam em sílabas separadas. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Rainha, o A é uma vogal, o I outra. Cada uma ficou numa sílaba. Então, esse é um hiato. Ditongo, 2 vogais na mesma sílaba, tá? Então, ou na separação de sílaba, na nossa pronúncia, as 2 vogais ficam na mesma sílaba. Roupa é um ditongo. E o tritongo, quando tem 3 sílabas na mesma sílaba, 3 vogais na mesma sílaba. Uai, no caso da palavra Uruguai. Guai fica tudo junto, as 3 sílabas aqui, ó. Nesse caso, eu tenho tritongo, tá? Aqui eu preciso prestar atenção, vai acontecer de alguma palavra da língua portuguesa 3 vogais seguidas, porém, uma delas fica separada, então não é tritongo. Aí eu vou ter um tritongo, eu vou ter um ditongo e um hiato na mesma palavra, porque 2 se separam e 2 ficam juntas, certo? Eu tenho aqui um exemplo, que inclusive está na apostila de vocês, da palavra feijoada. Aqui aparece um ditongo, o ei, e um hiato, que é o a, certo? Fei é junto, joada
da. É separado o O do A. O que faz com que, no caso do ditongo e do tritongo, as vogais ficam juntas na mesma sílaba? Porque uma delas vai ser uma semivogal. Semivogal pode ser I ou U. São as duas letras, as duas vogais que podem ser semivogais. Essas semivogais, elas são puxadas pela vogal, que tem um som mais forte, né? Então, aqui, ó, o mais forte é o ro, o O, rou, e o U vai de carona, roupa. Aqui, Uruguai, o I vai de carona. Aqui não, rainha não. Por quê? Aqui eu tenho duas vogais, porque as duas têm um som mais forte, ó. Rainha. Se fosse junto aqui, se esse I fosse uma semivogal, eu teria a pronúncia de rainha, e não é rainha, é rainha, certo? Agora, eu coloquei aqui algumas palavras com encontros vocálicos para a gente fazer essa separação e classificar em ditongo, tritongo ou hiato. Leite. Eu leio tudo junto. Leite. Eu não leio leite. Então, aqui, ditongo. Ainda, ó. Ainda. Esse I não é semivogal, porque ele está com um som forte. Sílabas separadas. Hiato. Noite. É o noite. O I aqui está na carona, certo? Então, junto na mesma sílaba, ditongo. Paraguai. Paraguai. Três sílabas juntas três vogais juntas na mesma sílaba. Tritongo. Criança. Criança. O I tem o seu som A também, né? Um som forte, na verdade. Separados, ditongo. Averiguei. Averiguei. O EI, ó, eu leio tudo junto, as três vogais juntas. Tritongo, certo? Nós fizemos aí vários exercícios na apostila, naquela primeira semana de aulas também, EAD, que foram aulas através do WhatsApp, eu passei para vocês vários exercícios de encontros vocálicos. Agora nós vamos para outra gramática da língua portuguesa, tá? Que serão os encontros consonantais. Voltando aqui, os encontros consonantais. Então, vamos definir primeiro o que é o encontro consonantal. Encontro de consoantes, tá? Duas consoantes juntas, uma seguida da outra. Então, nós definimos como encontros consonantais. Também tem duas classificações. Existem encontros inseparáveis, que são os mais comuns. Aqui eu coloquei alguns exemplos. BR, nós vamos colocar aqui como exemplo. Brasil, na hora de separar a sílaba, o BR vai ficar junto. BL, bloco, na hora que eu vou separar, o BL fica junto. GR, grade, também fica junto. VR, livro, fica junto. Trabalho, para o TR, o TR vai ficar junto na mesma sílaba. FL, Flamengo, fica junto na mesma sílaba, certo? E nós temos os encontros consonantais separáveis. Aqui nós vamos ter as consoantes mudas, né? Consoantes mudas, como são chamadas popularmente. Na verdade, nós temos a impressão de dizer ou ouvir a letra I, mas essa letra I na escrita não existe, tá? É o objetivo, advogado, essas letras I não aparecem na escrita da palavra. Quando nós vamos separar a sílaba dessas palavras, eu separo as duas consoantes, tá?
objetivo e aqui, advogado. As duas consoantes se separam, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do travessão quando eu for escrever diálogo, tá? Continuando, então, agora nós vamos ver um pouquinho sobre o uso do travessão, que é um detalhezinho que quando vocês vão escrever um texto, sempre surgem dúvidas. Então, o uso do travessão, que é esse sinalzinho, um tracinho, né? Nós temos duas utilidades. Primeiro, para o início das falas das personagens. Então, aqui, ó. Boa tarde, classe. Eu iniciei a frase com um travessão. Uma outra função do travessão é para separar a fala da personagem e do narrador. Eu coloquei outro exemplo aqui, ó. Boa tarde, classe. Ponto. Agora vem a fala do narrador, né? O trecho do narrador. Eu coloco um travessão e escrevo o que o narrador diria. Disse a professora empolgada. Só que a professora vai continuar a fala dela, né? Ela só teve uma interrupção aqui. Volta o travessão e continua a fala dela. Estou muito feliz por estar com vocês. E acaba a frase. Então, aqui, para separar a fala da professora e o trecho do narrador, também usa o travessão. E aqui tem uma outra observação. Se as falas dos personagens forem repassadas para balõezinhos, no caso das histórias em quadrinhos, não utiliza o travessão. Então, só o balão e a fala, sem travessão nenhum, tá? História em quadrinhos não tem necessidade, mesmo porque quando vem um trecho de narrador, não vem em balão, vem sempre um retângulo, alguma coisa escrita, bem pouco, né? Nas histórias em quadrinhos, quase não tem trechos do narrador. Agora, nós vamos para a ortografia, vista aí na primeira unidade. Bom, a ortografia nessa primeira unidade foi o ICE, as terminações ICE com 2 S e ICE com C. Então, quando é que eu uso a terminação ICE 2 S e ICE com C? Com 2 S eu vou usar para as palavras que são verbos. E ICE com C quando as palavras forem substantivos. Então, nós vamos aqui praticar algumas delas. Velhice é o nome de uma etapa da vida. Se é nome, substantivo. Então, ICE com C. Disse é o ato de dizer, de falar. Se é ato, verbo. 2 S's. Dormisse, o ato de dormir, verbo. 2 S's. Peraltice é o nome de uma característica de uma criança peralta. Se é nome, substantivo com C. Chatice, nome de uma característica de uma pessoa que é intolerante, chata. Nome, substantivo. ICE. Impedisse, o ato de impedir, de interromper. Se ato, é verbo. 2 S's. Vejam que, quando eu fui definir se era com 2 S's ou com C, eu tenho que estudar a palavra. A palavra é um ato, ou é uma ação, ou se é nome de alguma característica. Então, não posso tentar resolver isso por adivinhação. Eu tenho que analisar cada uma das palavras. Tudo bem? Por hoje, a nossa revisão de português, basicamente a nossa prova, a prova que vocês receberão para estar realizando em casa, vai ser em cima dessa revisão de hoje, certo? E lógico que tanto na primeira unidade quanto na segunda unidade da apostila de vocês, tem outras coisas que nós já vimos e vamos retomar mais para frente. Tudo bem? Por hoje, então, de português é só e eu estarei disponível no WhatsApp para dúvidas que vocês tenham, tá? Até a próxima aula.